Assim nos diz a palavra de Deus por meio de Moisés. São estas as palavras que Moisés falou a todo Israel da além do Jordão, no deserto, no Arabá, defronte do mar de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e Dizaabe. Jornada de 11 dias há desde Horebe, pelo caminho da montanha de Seir, até Cádiz Barneia. Sucedeu que, no ano 40º, no primeiro dia do 11º mês, falou Moisés aos filhos de Israel segundo tudo o que o Senhor lhe mandara a respeito deles. Depois que feriu a Seom, rei dos amorreus, que habitavam em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Édrei. Além do Jordão, na terra de Moabe, encarregou-se Moisés de explicar esta lei, dizendo: O Senhor, nosso Deus, nos falou em Horebe, dizendo: Tempo bastante haveis estado neste monte. Voltai-vos e parti, ide à região montanhosa dos amorreus, e a todos os seus vizinhos, na Arabá, e à região montanhosa e abaixada, e ao Neguebe, e à costa marítima, a terra dos cananeus, e ao Líbano, até ao grande rio Eufrates. Eis aqui a terra que eu pus diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor, com juramento, deu a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Vamos orar ao nosso Deus novamente, pedindo a Ele graça para a compreensão desta passagem. Ó Deus, nós temos uma jornada que foi iniciada no início desse ano, alguns com expectativas, outros com temores. E embora o nosso coração venha a temer e tenha incertezas, que é próprio da nossa fragilidade, nós, ó Deus, queremos repousar o nosso coração na Tua promessa, na aliança que o Senhor tem conosco. E é por isso, Deus, que nós te rogamos que o Senhor possa nos conduzir na Tua palavra, para que a Tua voz possa acalmar o nosso coração, para que a Tua voz, ó Deus, venha nos conduzir na verdade da Tua lei, para que a Tua voz, ó Deus, sempre nos apacente, conduzindo-nos a Cristo, que é o pastor das nossas almas. Fala, ó Deus, à Tua igreja e ao Teu povo ao longo desse ano, não apenas por mim e apesar de mim, mas, ó Deus, pela instrumentalidade de todos aqueles que o Senhor venha a usar ao longo desse ano, para que a Tua palavra possa conduzir os nossos corações em sabedoria, em graça, em conhecimento, em verdade. Para que, ó Deus, a trajetória que o Senhor tem trilhado para nós esse ano, seja uma trajetória de crescimento, de conhecimento, de reflexão, para que, Senhor, as nossas vidas e o nosso coração possa ter tranquilidade e paz, para que a nossa alma possa repousar, ó Deus, segura debaixo das Tuas asas. Acalma os nossos temores, também, ó Deus, nos dá sempre um sentido de alerta e vigilância, ó Deus, para que jamais nos desviemos da Tua lei, nem para a direita e nem para a esquerda. Para que possamos meditar na lei que é perfeita, que restaura a alma de dia e de noite, para que as nossas vidas sejam conduzidas às águas de descanso. É isso, ó Deus, é disso que nós precisamos nesse ano. Portanto, Pai, conduza-nos. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Houve uma comemoração muito interessante numa família, alguns anos atrás. Os patriarcas, pai e mãe dessa família, eles sempre tiveram uma vida simples, criaram a família com muita dificuldade, mas eles tinham um plano. No aniversário de 50 anos de casamento deles, eles queriam fazer uma viagem para fora do país e levar a família toda. Se programaram, fizeram tudo isso e a viagem deu certo. O interessante desse casal que programou essa viagem não era simplesmente o fato de sair do país, de ir para uma outra cultura, levar a família, mas o projeto deles é que nessa viagem eles fariam algo que é extremamente simbólico, não apenas para eles que completaram 50 anos de casamento, mas é algo simbólico para todos nós que de alguma maneira
Em algum ponto da nossa caminhada, somos chamados por Deus para parar, pensar, refletir e muitas vezes redirecionar as nossas prioridades e atitudes. O que eles queriam, afinal de tudo, dessa viagem, era renovar a aliança deles um com o outro. Por isso, reuniram a família para esse momento simbólico. O interessante é que Deus, na trajetória do seu povo, faz exatamente isso. Ele separa alguns momentos muito específicos em que ele convoca todo o seu povo, os reúne, para dar ao seu povo algumas instruções que serão fundamentais para a trajetória que ele tem preparado para a sua nação, para aqueles que ele ama. E esses momentos, eles são importantes, são simbólicos e são emblemáticos, porque eles expressam o que para Deus é o mais importante. Qual que é o desejo, não nosso, das nossas metas, dos nossos planos, dos nossos projetos, embora eles sejam válidos, sejam necessários, mas todos eles têm que ser condicionados, calibrados e adequados ao projeto, ao plano e à vontade de Deus. O livro de Deuteronômio é exatamente isso. É Deus chamando o seu povo para perto dele, reunindo a nação e falando: meu servo Moisés, duas coisas importantes. Primeira, meu servo Moisés já é de idade, já caminhou 40 anos, ele não vai entrar na terra prometida. Vocês serão um outro líder, vão passar agora por um outro momento da história de vocês como famílias, como povo, e agora eu preciso reunir vocês para passar a relembrar algumas coisas que vocês já ouviram, já aprenderam, mas que durante a trajetória vocês estabeleceram outras prioridades. Agora eu preciso dizer para vocês quais são as verdadeiras prioridades que vocês têm que ter nessa nova etapa. Segunda questão importante é que o livro de Deuteronômio é uma espécie de renovação da aliança. Deus já tinha feito uma aliança com o seu povo, a aliança já estava estabelecida. Quando Deus então chama o seu povo no Monte Sinai, entrega para o seu povo a lei, ali tinha uma aliança. Ele entrega uma lei porque é a lei da aliança, são as regulamentações, é a expressão concreta e palpável da vontade de Deus para o povo de Israel. Ao longo desse caminho, o povo se desviou várias vezes, de várias maneiras dessa aliança. Eles fizeram um bezerro de ouro, eles murmuraram contra Deus, duvidaram da promessa, falaram contra Moisés, acharam que não iam chegar na terra prometida, eles falaram que Deus tinha os abandonado. Ou seja, se você pegar os itens da aliança, o povo de Israel quebrou cada item, fizeram um checklist e falaram: quebramos todos. Deus então, ao final da peregrinação, os chama e fala: agora temos que ter uma conversa séria. E eu preciso relembrar vocês do pacto, preciso relembrar vocês que vocês são o povo da aliança, porque vocês não estarão habilitados, preparados para herdar as promessas que eu dei, se vocês não resgatarem os princípios e a verdade fundamental da aliança. E qual é a verdade fundamental da aliança? Vocês são o meu povo e eu sou o Deus de vocês. Esse é o elemento fundamental da aliança. E quando Deus ele faz uma renovação da aliança, ele faz porque ele quer o bem do seu povo. Ele não quer simplesmente sentar o seu povo e dar uma série de estipulações, normas: faça, não faça, coma, não coma, beba, não beba. Eu quero dizer para você, você pode achar estranho, mas muitas preocupações de Deus não estão nessas negativas, nessas afirmativas. Você pode achar estranho, porque talvez você ouviu a vida inteira que a gente tem que fazer e deixar de fazer, que é isso que se baseia o cristianismo. Mas eu quero dizer para você, antes do cristianismo, de Deus falar para o seu povo o que eles devem ou não fazer, ele sempre diz uma coisa básica para o seu povo: eu sou o Deus de vocês. Nenhuma dessas regulamentações, esse faça, não faça, tem sentido se Deus não for o centro, não for a razão, o princípio fundamental da nossa existência. E é por isso que Deus então chama esse povo ao longo desse livro e fala: vamos voltar à aliança. Por isso, a caminhada que eu proponho para a igreja, que eu proponho para você, eu digo para você que vem à nossa igreja sozinho ou visita, para você que, quando fala família,
vive em família, ou veio a Goiânia, não é daqui, ou para quem tem família em Goiânia. O texto, a propósito da lei de Deus em Deuteronômio, é sempre falar para todos, sem distinção. Então a mensagem, quando falar famílias, não pense você que é pai, mãe, 2 filhos, mas é a família, a igreja como uma grande família que se encontra e se media na fé em Cristo. A grande família, esse grande povo da aliança, que foi reunido para viver para a glória de Deus e para Cristo. Portanto, o nosso desejo é estudar o livro de Deuteronômio nessa perspectiva, em que eu e você somos chamados a uma renovação da aliança com Deus. Aliança que Ele já tem com a gente, mas que em momentos muito específicos Ele renova para restabelecer em nosso coração as prioridades que não são nossas, mas são as prioridades dEle. E é por isso que essa palavra que Deus dirige ao povo dEle tem 3 questões, coisas bem rápidas e básicas e fundamentais. Primeiro, para quem que Deus fala, a quem Ele se dirige. Segundo, quando é que Ele fala, em que momento que Deus chama o seu povo para fazer isso. E terceiro, o que é que Ele fala? Qual é o assunto? Qual é a preocupação de Deus? Então eu queria falar nessa noite essas 3 questões rápidas com você. Para quem que Deus quer falar? Quando Ele fala e o que Ele fala. Primeiro, para quem que Deus quer falar? E a resposta para isso está ainda no verso 1. Eu gostaria de pedir para você ler comigo, Deuteronômio 1, verso 1. Só um instante, calor. Leiamos. São estas as palavras que Moisés falou a todo Israel, além do Jordão, no deserto, na Arabá, defronte do mar de Sufre, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e Dizaabe. Primeiro, Deus fala para todo o Israel. E aqui há um detalhe que a gente tem que prestar atenção. Quando a Bíblia fala a todo Israel, você tem que incluir todos mesmo. Crianças, idosos, jovens, adultos, viúvas, órfãos, até mesmo os estrangeiros que foram anexados ao povo de Deus, lembrando que ao longo da trajetória, ao longo da peregrinação, pessoas que não eram do povo de Deus foram anexadas. Uma delas, inclusive, aparece na genealogia de Cristo, Raabe. A mensagem é para todos. Deus, Ele convoca todo o seu povo. A grande beleza dessa assembleia que Deus convoca é que, inclusive, as crianças participam da assembleia. Não sei se você já ouviu falar disso. As assembleias do Antigo Testamento, se não todas, a maioria delas, contava com a presença das crianças. As crianças eram chamadas para que, junto com a sua família, pudessem ouvir a declamação da lei. Então o povo ficava de pé, geralmente, ou o sacerdote, como no caso aqui Moisés, diante de todos, estabelecia os preceitos da lei. A questão é que a mensagem que Deus quer dar para o povo dele é uma mensagem direcionada não apenas para aquela geração que tinha peregrinado no deserto, a maioria deles tinha morrido, tinha falecido, uma outra geração tinha se levantado, e agora uma geração mais nova iria habitar na terra. A preocupação de Deus é que a lei dele fosse vivida geração após geração, que cada geração pudesse ver e ouvir as obras de Deus, porque Deus sabia que à medida em que eles enfrentassem desafios, povos estranhos, derrotas, quando eles se lembrassem dos feitos de Deus, das maravilhas de Deus, eles seriam confortados, eles seriam fortalecidos. O propósito de Deus é que as obras deles, como nós cantamos agora há pouco, sejam cantadas e contadas geração após geração, para que cada geração aprenda a temer a Deus, para que cada geração conheça a Deus. O maior legado
A maior riqueza e herança que a igreja pode deixar para as próximas gerações é o conhecimento de Deus, pois é esse conhecimento que vai guiar essas gerações aos seus próprios desafios. Porque é muito comum nós falarmos assim: cada tempo está cada vez pior. Não sei se está cada vez pior, mas uma verdade é: cada geração enfrenta os seus próprios desafios, pecados específicos, tentações específicas, e o nosso inimigo, ele é mestre em criar tentações próprias para cada tempo. Ele sempre muda o seu método. O seu método não, ele sempre muda a proposta dele, o que ele propõe. Ele vai tentar sempre de uma maneira diferente. E é por isso que a cada geração é convidada a ouvir a lei, ver as obras de Deus, para que cada geração conheça a Deus. Sabe qual foi a falha de países que já tiveram uma maioria protestante e não tem mais hoje? Ou que tem protestantes, mas são protestantes nominais? Gerações que passaram a não conhecer mais a Deus. A Holanda, por exemplo, já devo ter falado isso, no início do século XX, 95% da população era protestante, a população era calvinista. Hoje, menos de 5% da população é protestante. E dentre esses 5%, ainda você tem que excluir os nominais. O país de Gales, por exemplo, que no início do século XX também viveu um grande avivamento, o índice de criminalidade foi a quase zero. O país viveu um período de índices sociais fantásticos. Também hoje, afastado do Evangelho. Quer mais um exemplo? Embora eu tenha grande admiração, a Coreia do Sul, país que ainda tem uma quantidade enorme de irmãos e irmãs que são crentes fiéis, mas é um país que está se secularizando cada vez mais. Quem quer ter uma ideia disso, assista a série Round 6, para você ver, é uma série coreana. E assista os diálogos específicos em que a religião aparece, para você ter uma noção do que está acontecendo lá. O que a gente perdeu? A igreja perdeu a noção de que a maior herança que ela deixa para as próximas gerações é o conhecimento de Deus. E nós nos desgastamos, trabalhamos, nos preocupamos por deixar tanta coisa, menos o principal, que é que nossas gerações conheçam a Deus. Deus fala a todo Israel. Eu não sei que disposição você veio ao coração e entrou em 2022. A ideia é difícil prever. Esse ano, muita coisa que a gente temia foi tudo juntado num ano. Em um espaço curto de tempo, né? A gente já está vivendo a onda agora da Ômicron. Esse ano ainda tem eleição, tem Copa do Mundo. Gente, esse ano vai demorar a passar ou vai passar num pulo e muita coisa vai acontecer. O tempo passa de uma maneira ligeira. Mas se tem algo que permanece e que sempre habilita cada geração para lidar com seus desafios, é o conhecimento de Deus. Deus fala para todo Israel. Deus reúne eles num lugar específico, na entrada da terra de Canaã. Eles estão da além do Jordão, então eles estão já na porta da terra que Deus prometeu. Então Deus os reúne num momento específico, os reúne num lugar específico e reúne todo o povo de Israel. No período final do ministério de Moisés, para exatamente agora é a hora de renovar a aliança. E Deus fala para todos. Deus fala para quem? Deus fala para todos. Mas quando é que Deus fala? E a partir do verso 3 nós temos exatamente a resposta para essa pergunta. Verso 3 nos diz assim: sucedeu que, no ano 40º, no primeiro dia do 11º mês, falou Moisés aos filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor lhe mandara a respeito deles. Moisés, que escreveu a maior parte do livro de Deuteronômio, em outro momento eu explico isso, ele é muito preocupado com os detalhes. Ele não registra a data aqui por mero registro. Ele quer marcar exatamente o dia em que Deus resolveu reunir o seu povo. E olha que dia específico,
ano 40, mês 11, dia 1. Pode pensar, mês 11, dia 1? Por quê? Por que essa data? Como eu falei, Moisés estava no período final do seu ministério. Ele tinha talvez alguns mais dias ou semanas com o povo de Deus. A peregrinação tinha chegado ao fim. Deus prometeu que seriam 40 anos. Depois de 40 anos, o povo iria herdar a terra prometida. Era o mês 11, já estava chegando ao final do ano. Era o primeiro dia do mês. Então, faz questão de marcar a data aqui, exatamente para dizer, olha, Deus num dia específico, Ele falou, venham a mim todos o povo de Deus, porque eu tenho uma mensagem importante para passar para cada um deles. E Deus faz isso. Não é a hora que eu e você determinamos, mas é a hora que Ele estabelece. E nós tínhamos que ter o hábito de marcar as datas, de anotar as datas. Às vezes a gente não dá valor a algumas datas que deveriam ser datas marcantes para nós. Por exemplo, você se lembra quem é professo? A data da sua profissão de fé? Uma data importante. Você que talvez não fez a profissão de fé e foi batismo antes da profissão de fé, você lembra a data do seu batismo? Talvez sim, talvez não. Para aqueles que talvez se converteram na infância ou na adolescência ou juventude, você se lembra o dia exato em que Deus falou ao seu coração, o Evangelho fez sentido para você? Essas datas são datas importantes. Porque elas marcam momentos em que o Deus da aliança vem até nós e mostra o favor e o amor dele. Deus, Ele tinha feito muitas coisas ao longo desse tempo. Veja bem, Deus falou com o povo dele no ano 40, no mês 11, no dia 1. E Moisés ainda faz questão de dizer que Deus falou após ele fazer várias coisas. O verso 4, tem uma menção de várias narrativas, eu não vou entrar nelas aqui. Ao longo das exposições de Deuteronômio, nós vamos voltar a elas. Depois, se você quiser, leia o livro de Números, capítulo 21, está lá. Deus está dizendo, olha, eu chamei vocês depois, como se fosse assim, uma das últimas batalhas de Moisés. Um dos últimos livramentos, antes de vocês atravessarem o Jordão, ou depois de atravessar o Jordão, antes de entrarem na terra prometida. Deus está fazendo questão de marcar a luz das obras dele. Olha, depois que eu fiz tudo isso, e dei paz a vocês, a peregrinação, agora venham a mim. Deus fala em momentos específicos. Quando Ele chama o seu povo, Ele tem algo importante para falar. E eu percebo que a pandemia, ela não veio à toa. Para mim, uma das coisas que a pandemia fez foi mostrar o que há de mais nobre e belo, o que há de mais duro, difícil e cruel no ser humano. A pandemia, ela veio nesses últimos 2 anos para escancarar para alguns quais são as nossas prioridades, ou mostrou para nós coisas que nós não dávamos valor e que passamos a valorizar. Não foi à toa, não é à toa que agora Deus está chamando o seu povo para exatamente dizer o que é principal, o que é mais importante. A questão é, eu e você estamos atentos à voz de Deus? Eu e você estamos dispostos para parar o nosso tempo em momentos específicos para que nós com Deus tenhamos um momento para pensar que Ele está querendo direcionar a nossa vida para o nosso bem, mas Ele pede algo que nós temos que abrir mão para Ele, tempo. Porque o tempo não é nosso, é dele. Ele criou o tempo.
Ele nos deu o tempo que nós temos. Nós o temos usado para tantas coisas, menos para Ele. Desperdiçamos o nosso tempo. Gastamos com coisas tão fúteis. E desculpa aqui falar, quando eu vejo nas redes sociais o pessoal dedicado a comentar dia a dia de programa de reality show, eu vejo assim, essas pessoas estão com muito tempo. Porque a gente só se dá para futilidade quando não temos coisas mais urgentes para fazer, ou mais importantes. E o John Piper, uma coisa, ele disse há vários anos atrás, numa de suas pregações, o John Piper ele tem, alguns falam o péssimo hábito, eu falo o excelente hábito, de com uma frase te quebrar por inteiro para depois te refazer. Ele disse uma coisa, depois do Facebook, os crentes não têm desculpa dizendo que não tem tempo para orar. E ele tem razão. Agora talvez a gente diria que é o Instagram, né? Não estou dizendo que as mídias sociais, elas não sejam boas, e que usá-las é perda de tempo. Mas a questão é, o quanto de tempo nós gastamos com isso? O que nós estamos fazendo com o tempo que Deus nos deu? Porque Ele, em tempo específico, chama o seu povo. Por isso, se tem já uma dica antecipando o final da exposição, veja bem como você usa o seu tempo ao longo desse ano. O seu tempo diz muito das suas prioridades. Se você não tirar tempo para as coisas de Deus não são a sua prioridade. E você pode falar que é, mas não é. Porque você gasta tempo com aquilo que é importante. Essa é a verdade. E quem sabe, esse é o momento e a hora exata que Deus está te chamando para um concerto. Para você refletir que Ele tem te dado tempo suficiente para você fazer tudo o que você precisa e muito mais, e você tem desperdiçado, jogado fora. Quando é que Deus reúne o seu povo? No momento certo, na hora específica. Mas por fim, o que Deus tem para falar para esse povo? Qual que é a mensagem que Deus tem para o seu povo? E o texto nos responde isso exatamente a partir do verso de número 7 em diante. Diz assim, o Senhor nosso Deus nos falou em Horebe dizendo, tempo bastante haveis estado nesse monte. A partir do verso 5. Além do Jordão, na terra de Moabe, encarregou-se Moisés de explicar esta lei, dizendo. O que Deus chama o seu povo para fazer, para passar o tempo à toa? De maneira nenhuma. Deus chama o seu povo para explicar esta lei. E Deus sempre tem pauta específica. Ele vai direto ao ponto, ele não faz rodeios. Ele chama o seu povo e diz claramente o que ele quer com o seu povo. Eu quero agora explicar, de novo, pela terceira ou quarta vez, esta lei. Qual lei? A lei que o povo já conhece, a lei de sinais, os mandamentos que Deus deu para o povo ao longo dessa peregrinação. Se você quer ter uma noção de quantos mandamentos eram, leia Êxodo, leia Levítico, leia Números, leia Deuteronômio. São leis para tudo que você pensar, que mostram a preocupação de Deus para todas as áreas. Deixa eu falar algumas leis, talvez você nunca ouviu falar, só para você ter uma noção do grau de detalhe, de preocupação do nosso Deus. Tinha uma lei para a construção de casas, o André seria expert em explicar essa lei. Qual que era o tamanho do eirado, do telhado da sua casa, ou da marquise da sua casa? Você tinha especificações sobre isso. Tipo de planta. Tinha especificações a respeito da saúde pública do povo de Deus. Quando alguém manipulava animal morto, qual que era o ritual que ele tinha que fazer para voltar para o arraial? Se os soldados saíam para a guerra e tinham que voltar, qual que era o ritual para eles voltarem? Eles poderiam chegar armados, cheios de sangue, seja lá com o que, para o arraial. Eles tinham que passar por um ritual de higienização para depois voltar para o ajuntamento. Existiam leis a respeito dos alimentos que o povo poderia ou não comer. É claro que alguns ainda seguem essas restrições.
E podem achar que Deus é muito detalhista, mas veja bem, eles estavam no deserto, não tinham a estrutura de saúde como nós temos hoje no nosso país. Imagine se desse uma endemia, se desse sei lá, uma virose generalizada no povo de Israel. O prejuízo que isso seria para um povo que tinha que andar quilômetros e quilômetros por dia. Você tinha leis trabalhistas dizendo o que o patrão e o servo deveriam fazer. Deus ele se preocupava com cada área específica da vida do seu povo. E se você quer saber, essa preocupação não mudou. Deus ainda está preocupado e tem desejo sobre cada área da sua vida. Não é apenas a vida de Israel. É claro, nós não seguimos alguns dos mandamentos que estão no Antigo Testamento. Nós hoje comemos peixes com escama ou sem escama. O povo não podia. Nós hoje usamos comemos carne de porco. Eles não faziam isso. Mas ainda Deus tem uma preocupação. Algumas preocupações específicas. E me entenda bem, eu não sou personal trainer, eu não sou nutricionista, tem gente aqui na igreja capacitada para isso, eu posso indicar a você todos eles. Inclusive, alguns deles puxam a orelha do pastor. Mas Deus tem uma preocupação com a nossa saúde, com o nosso corpo, porque o nosso corpo foi criado por Ele, a sua imagem e semelhança. Deus tem uma preocupação com a nossa saúde emocional e mental. Ele quer que nós tenhamos paz de alma, tranquilidade de espírito, saúde, para termos condições de ouvirmos a voz dEle, de tomarmos decisões justas. Deus tem uma preocupação com a maneira como nós estamos nos nossos relacionamentos, e eu vejo que essa pandemia, ela é algo frontal para as famílias. É algo assim terrível, o que Satanás, infelizmente, fez na vida de famílias, do isolamento que elas passaram, da degradação dos relacionamentos, a maneira como essa pandemia afetou a comunicação, o uso de telas, ao nível de concentração, entre outras coisas. Deus está preocupado em todas essas áreas, mas deixa eu te dizer, como eu falei agora há pouco, não é uma preocupação faça e não faça, porque o alvo da lei, o fim da lei, o objetivo da lei é nos conduzir a uma pessoa, Cristo. Ele é o fim da lei. Nós recebemos a lei para aprendermos a amar a Cristo melhor, mais. A lei, o objetivo dela é mostrar que a nossa insuficiência, ela é suprida por Cristo, porque eu e você jamais vamos conseguir cumprir todos os mandamentos de Deus. Nós não damos conta até nos lembrarmos que Cristo é que pega a nossa mão, nos conduz como bom pastor e diz: venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados. Sabe por quê? Porque Ele disse para nós algo que a gente ainda não conseguiu aplicar, às vezes no nosso coração. E você é capaz de recitar comigo: porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu e você, pode ser que nós carregamos um fardo muito grande ao longo dos últimos 2 anos. Muito por causa das contingências, mas talvez muito porque o nosso coração não descansou naquele que prometeu ser o nosso descanso, Cristo. Ao longo dos estudos de Deuteronômio, não se engane, não é para você aprender a fazer e não fazer melhor. Outra religião te ensinaria isso, um manualzinho de 7 passos para a prosperidade, para a vitória. Não. O nosso objetivo em estudar essa lei é aprender mais sobre Cristo, porque Ele é aquele que deu a lei. Ele é aquele que faz com que a lei seja perfeita, suave, palatável, deliciosa, que restaura a nossa alma. É aquela lei
que refrigera o nosso coração, porque quando o Salmo 19 que nós lemos fala, a lei do Senhor restaura a alma, a palavra restaura ali é a mesma do Salmo 23, dizendo, refrigera minha alma. A lei, ela refrigera a alma, ela não foi dada para ser um peso, um fardo, algo negativo, mas ela foi dada para trazer paz de espírito e nos conduzir a Cristo. Por isso, algumas coisas rápidas para você ao longo dessa semana, para você pensar e fazer. Primeiro, para você pensar, a lei de Deus é importante para você? Tem sido sua prioridade conhecer mais a lei de Deus? Você tira tempo para estudar a palavra de Deus, para ler material de qualidade, para ouvir coisas boas? Se não for, eu quero fazer para você um convite, para você repensar as suas prioridades. Repensar as prioridades significa o seguinte: dar tempo para o que é mais importante, dar valor àquilo que é mais importante. E Deus, veja bem, Ele deu essa lei porque Ele quer ter comunhão com o seu povo. Ao mesmo tempo que Ele pede que o seu povo desfrute de sua presença, Ele quer também desfrutar dessa comunhão com a gente. Mas isso só vai acontecer, isso só acontece da forma como a Bíblia coloca, se a gente busca o reino dEle acima de todas as coisas. Primeira coisa que eu queria que você fizesse nessa semana. Segundo, o convite da palavra de Deus é para você descansar no Senhor. E ao ver o semblante, a carga, muita gente nas nossas igrejas, eles estão cansados, estão fatigados, exaustos. E o convite é para você descansar mais em Cristo. Você pode pensar, pastor, como que eu faço isso? Como é que eu consigo descansar se parece que tudo à minha volta é um peso, é um fardo para mim? Sabe como é que você descansa? Primeiro, orando. Quando você ora e fala com Deus, o seu coração expressa para Ele aquilo que é o mais angustiante para você. E você coloca sobre Ele a ansiedade do seu coração. A oração também serve para isso. Não é uma psicologia barata, não é uma técnica de meditação qualquer. Mas é gastar tempo falando para Deus aquilo que tem angustiado o seu coração. Porque pode ser que você não está tirando tempo nem para isso. Você vive num ciclo vicioso, num circuito exaustivo, e você não para pensar que às vezes 10 minutos de oração são suficientes para trazer a paz no seu coração que você precisa para o dia inteiro. Colocar o que angustia o seu coração perante Deus é suficiente para trazer paz e tranquilidade para você tomar as decisões que você tem que tomar ao longo do dia. Primeiro você descansa orando. Em segundo lugar, você descansa em Deus quando você entrega para Ele coisas que só Ele pode fazer. E pode ser que muito da pandemia foi que assumimos para nós um papel que só compete a Deus. Quem vive e quem morre, em última análise, é Deus quem define. Nós até queremos, nós até tentamos, mas Ele que dá a decisão final. Se nós vamos passar bem ou não por esse período da Ômicron, a gente tem que tomar os cuidados. É verdade, nós não podemos transigir disso. Mas não confie só nos seus cuidados, meu querido e minha querida, porque eles podem não ser suficientes. Segundo, outra coisa importante, nós descansamos em Deus quando deixamos para Ele
travar batalhas e lutas que eu e você muitas vezes queremos travar. Às vezes eu e você queremos travar lutas para converter aqueles que só Deus vai converter. E a gente não entendeu ainda que não é a hora, não é o momento e não é a ocasião. Às vezes a gente trava lutas para ter casamentos impecáveis e a gente se esquece que é Deus que nos conduz no matrimônio, na vida conjugal, e que nós nunca teremos condições de ter um casamento perfeito, porque é a união de dois pecadores. E às vezes nós estabelecemos um padrão tão elevado, nós não alcançamos nossos próprios esforços e deixamos de descansar e confiar no nosso relacionamento diante de Deus. Eu já vi a angústia de pais lutando com muita boa intenção para manter os seus filhos na linha, mas antes eles fizeram isso sem entregar os seus filhos a Deus e pedindo para que Deus desse condições para que seus filhos fossem pessoas tementes a Ele. Nosso problema é que nós compramos lutas e batalhas que não deveriam ser só nossas, mas também são de Deus. Se você ler A Conquista da Terra Prometida, você vai ver uma coisa interessante. Muitas das batalhas, o povo de Deus não levantou uma espada sequer, porque Deus lutou a guerra deles. Deus venceu para eles. E é isso que Deus pode fazer por mim e por você. Sabe o que falta? Fé, confiança. Falta ousadia para entregar tudo isso nas mãos de Deus. Mas esse é o convite que Deus está fazendo para você exatamente nesse momento. E que Ele vai fazer várias vezes ao longo desse ano. Meu desejo como pastor é que você aceite esse convite. E como Ele prometeu, vinde após mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar? Fique de pé para essa oração. Depois da oração teremos o amém, pós-lúdio e avisos. Ó Deus, dá-nos um coração, Senhor, que aprenda a descansar em Ti. Dá-nos, ó Deus, sabedoria para aplicarmos o que conhecemos e sabemos de Ti no dia a dia. Dá-nos, ó Deus, fé para entregarmos e a confiança para depositarmos no Senhor os nossos anseios, temores e preocupações. Renova a aliança, ó Deus, que o Senhor tem conosco. Chama-nos, ó Deus, para um compromisso verdadeiro contigo. Se o nosso coração, ó Deus, teve prioridades, coisas que nós colocamos acima de Ti, perdoa-nos, ó Pai, para que o nosso coração possa amar a Ti sobre todas as coisas e ao próximo. Ó Deus, dá-nos um coração que pertença a Cristo, que descanse nele, que vive, ó Deus, dias mais tranquilos e pacíficos, por sabermos que nós temos um pastor que nos conduz às águas de descanso. Que nós temos um pastor que olha e que cuida de nós. Que possamos voltar a Deus os nossos olhos, o nosso coração para esse pastor, que quer pastorear as nossas vidas e nos dar dias melhores. Por isso, Deus, transforma, conduz o nosso coração. É a nossa oração, ó Deus, é o nosso pedido nessa noite, em nome de Jesus. Amém.